Olá, meu amigo, você, meu irmão, minha irmã, você que nos acompanha. Vamos continuar um pouco nas bem-aventuranças e permitir que o Espírito Santo fale ao nosso coração. A gente faz esses estudos, é lógico que tem muito mais coisas do que isso nesses pequenos momentos que nós ficamos juntos, porque o objetivo é incentivar-nos mutuamente para andar nos caminhos de Jesus. Você provavelmente tem uma Bíblia de estudo, tem livros, você pode estudar, pode orar a respeito disso. E é isso que importa, deixar com que o caráter de Jesus se manifeste em nosso caráter. E hoje a gente vai ver aqui em Mateus capítulo 5, versículo 5, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Olha, é Jesus que está falando isso. É Jesus que Ele não está dando uma opção para nós. Não está dando para nós um conselho somente. Ele está dizendo para mim e você, como seus discípulos e discípulas, a andar segundo a sua palavra. Não é uma opção. Eu li certa vez um livro, um tempo atrás, que ele dizia: se Jesus tomou o caminho da cruz, não há outra opção para os discípulos e discípulas dele. É interessante que Jesus, ele era um homem da palavra. Ele também andava segundo a palavra de Deus. Por exemplo, essa bem-aventurança nós encontramos ali no livro de Salmo também, 37, versículo 11. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Olha só, Jesus era um homem também que andava segundo as Escrituras e obedecia, e ele fazia isso. As duas primeiras bem-aventuranças que nós meditamos nas últimas semanas, elas estão relacionadas com o estado espiritual produzido pela intervenção de Deus em nossa vida, aquilo que Ele tratou em nosso caráter, em nossa constituição emocional, espiritual, e elas se referem à ação do Espírito Santo que nos permite descobrir a nossa verdadeira condição, lembra? São revelados ali os pensamentos e atitudes que em algum momento nos fizeram pensar que nós éramos muito importantes, que éramos alguém sem Deus. Este foi o mesmo sentimento que o diabo teve na sua vida originada. E Deus não quer que isso aconteça conosco. A nossa pobreza espiritual se tornou dolorosamente clara e nos quebrantamos devido a esse conhecimento que o Espírito Santo faz na vida de toda aquela pessoa que nasce de novo. Essa bem-aventurança de hoje, que são bem-aventurados mansos, ela se fundamenta na condição espiritual também que acompanha aquelas duas anteriores. Então veja, assim como as argolas de uma corrente elas são entrelaçadas e não podem ser separadas, senão ela perde a continuidade, e aqui também a mansidão se faz parte de mais uma etapa da vida espiritual que não pode esperar muito. A mansidão nos conduz à esfera das relações humanas. Se aquelas duas primeiras eram caráter, a mansidão ela é na horizontal. Como eu lido com as pessoas que estão próximas de mim. E é importante entendermos que os relacionamentos saudáveis não dependem da qualidade das pessoas, mas sim de uma base espiritual que nos permita ver tal como somos. É isso que Ele deseja de nós, como nós somos. A mansidão ela é uma atitude que confirma que o reconhecimento da pobreza espiritual da nossa vida ela é resultado de uma ação de Deus e não de nós mesmos, porque é Deus quem produz em nós essas qualidades tão importantes. Nós não temos nada em nós mesmos que não foi nos dado do alto, do Espírito Santo. E é importante entendermos que quando estamos revestidos de mansidão,
podemos aceitar com calma e paz interior as coisas dolorosas, humilhantes, difíceis pelas quais nós passamos em todo o tempo da nossa vida. Quando os outros apontarem nossos erros e defeitos, nós podemos não reagir com indignação, com raiva, com ira. A mansidão nos torna capazes de ouvir aquilo que estão falando para nós. Alguém dizia no passado que o outro é o nosso espelho. Nós não nos enxergamos. É de verdade, nós não nos enxergamos. Nós achamos que estamos fazendo tudo certo, tudo do jeito que nós queremos, conforme a nossa vida e conforto. É necessário que outra pessoa aponte o dedo para nós e nos mostre a nossa condição atual. E a gente precisa ouvir com mansidão, procurando com humildade ouvir e não agir se justificando aquilo muitas vezes que é injustificável. Tem coisa que não adianta você explicar. É aceitar, se humilhar, consertar e seguir em frente. O Espírito Santo já nos fez conhecer essas realidades e nós podemos aceitar as palavras dos outros como uma exortação boa que nos trará vida. Isso é bom. Nós confiamos que Deus pode cuidar da nossa reputação. Quantas coisas injustas falam a nosso respeito sem conhecimento, sem olhar o todo, sem ver a nossa parte, o nosso lado, assim na minha vida, assim na sua vida. E às vezes nós temos a tendência a se revoltar ou achar que está desabando o mundo ao nosso redor. A pessoa mansa, ela é mais bem sarada, porque ela sabe como é importante uma atitude de calma. Essa foi a atitude de Moisés quando Miriam e Arão se rebelaram contra ele, né? A gente vê isso lá no livro de Números, capítulo 12. Eles fizeram aquilo contra ele e Moisés não esperava aquilo de gente tão próxima dele. Coisa triste quando as pessoas próximas de nós nos magoam. Moisés não foi livre disso. A palavra de Deus também mostra que lá na sua lida com os filhos de Corá, lá em Números capítulo 16, também se insurgiram contra ele maldosamente. Mas ele não deixou se abater por nada disso. Ele se entregou a Deus. E a palavra de Deus descreve Moisés como o homem mais humilde da terra. Diz o versículo assim, lá em Números 12, verso 3. Era o varão Moisés nu e manso, mais do que todas as pessoas que havia na face da terra. Olha só a atitude de Moisés. E é interessante que Jesus é comparado a Moisés. E Jesus tinha seus momentos de justiça. Ser manso não significa que você é um boca mole, que não tem atitude, que aceita tudo. Não, isso não é ser manso. Ser manso, a mansidão vem acompanhada de humildade. Isso é importante. Jesus chamou para si todos os cansados e oprimidos, porque ele era manso e humilde de coração. Diz ali em Mateus 11, 29. Jesus falou, eu sou manso e humilde de coração. E as pessoas viam isso nele. E o amavam. Quem não ama uma pessoa mansa, uma pessoa tranquila? Né? Quem não ama? No momento mais aflitivo da vida de Jesus, na sua trajetória terrena, ele demonstrou total mansidão. Olha, eu quero ler com você 1 Pedro 2, 23, que vai mostrar para nós e nos envergonhar, né? E também vai nos dar um sentimento de estímulo do que ele fez. Porque muitas vezes nós, como eu disse lá no primeiro programa, nós de tanto ouvir nos importamos mais com a palavra de Deus, e ela nos ensina e deseja e ordena para que nós a consideremos. Olha, se Jesus
fez o que fez e foi o que foi, por que nós não podemos seguir os seus passos? E se a gente não faz, que tipo de discípulo nós achamos que somos? Olha só, pois Jesus, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Este é o nosso mestre, que nos ensina como viver. Isso é hábito, gente. Não vai dizer você que, eu sou assim, eu sou assado, é o meu jeito. Não. Nós temos consciência, todos nós podemos pedir ao Espírito Santo que nos ajude e nós vamos treinar. Treinar e treinar e treinar o nosso caráter, o nosso espírito, toda vez que nos sentimos revoltadinhos. Eu acho interessante que alguém disse que Bruce Lee declarou certa vez: eu não tenho medo de uma pessoa que chuta 1000 vezes. Eu tenho receio de uma pessoa que repete o mesmo chute 1000 vezes. Ele está querendo dizer o quê? Que muitas vezes as pessoas chutam de qualquer jeito, 1000 vezes e não aprendem. Mas ele diz que temia uma pessoa que treina aquele chute 1000 vezes. Este não erra. Isso é treino, nosso caráter é treino, dia após dia e nas menores coisas. Alguém disse também que suspeitava que grande parte do nosso cansaço se deve aos nossos esforços para nos defender e nos justificarmos. É cansativo ter que se justificar o tempo todo, ter que guardar a nossa reputação o tempo todo daquilo que os outros estão pensando de nós. Mas como é leve quando você e eu nos tornamos mansos. Quem chuta alguém morto? Ninguém. Não é verdade? Aliás, dizem para as pessoas, quando você estiver na frente de um urso, não corra. Eu sei que muitos de nós no Brasil não tem urso. Quem sabe uma onça? Mas que seja uma onça. Se você correr, o instinto dela é te alcançar. Se você ficar parado, ela vai ficar olhando para você e rugindo para ver o que está acontecendo com você que está parado. E é provável que ela vá embora. Mas se você correr, virou comida de onça. Nós nos cansamos muito porque nós somos mansos. Jesus ensina isso para nós. Mais uma vez a gente percebe que a recompensa contrasta com os pensamentos típicos deste mundo. Porque a terra não é dos mansos. A terra é leve a melhor, se imponha, exerça a liderança, sem conhecer qual foi a verdadeira liderança. Jesus mostrou qual foi. No reino dos céus, a terra se destina àqueles que deixam de lutar, argumentar, discutir para garantir o reconhecimento de que, segundo entendem, lhes pertence. Descansam no Senhor porque sabem que Ele levanta e derruba, que dá e tira, que coloca reis e os faz cair. Ele é tremendamente generoso ao cuidar dos interesses dos seus filhos e filhas. E aí, vamos aprender com o Mestre e vamos exercitar a mansidão? Esse é o convite de você para esta semana. Deus te abençoe ricamente e vamos continuar nessa escola das bem-aventuranças. Grande abraço, Deus te abençoe.